Salve galera, o Libertário aqui, mais uma vez, trazendo mais um vídeo para vocês. Queria falar com vocês hoje a respeito de um mito que é repetido muito aí na internet, na vida real também já ouvi várias pessoas falando isso, que é basicamente que o 13º ele é na verdade um pagamento que é realizado para você por semanas trabalhadas que supostamente não foram pagas, ok? E eu quero falar com vocês hoje o porquê que isso não é verdade, o porquê que não existem essas semanas não pagas, digamos assim. O porquê que o 13º, na prática, ele é um aumento do salário mínimo e o seu patrão, se ele for um pouquinho esperto, ele consegue fazer uma manobra contábil aí que beneficia ele e ele recebe juros do teu dinheiro. Então, na prática, você faz um empréstimo para o seu patrão de forma totalmente gratuita, não recebe juros. E no final, depois de 12 meses, né, você recebe o seu dinheiro já bem desvalorizado ali, por causa da inflação que teve ali durante aqueles 12 meses, né? Então você recebe o dinheiro já bem desvalorizado, enquanto que o seu patrão ele vai ter o dinheiro ali ele vai ter o rendimento dos juros desse dinheiro que você não recebeu ali durante todos os meses, ok? Então, primeiro, vamos entender o seguinte, galera. Como que eles chegam nessa ideia de que existem semanas que não estão sendo pagas? Basicamente, eles fazem o seguinte cálculo. Eles consideram que o mês ele tem 4 semanas e se você pegar essas 4 semanas e multiplicar por 12, que é o número de meses que a gente tem no ano, a gente vai chegar ao número 48. E o ano, ele não tem 48 semanas, o ano ele tem 52 semanas. Então qual que é a ideia? Que essas 4 semanas que sobraram, que estão sobrando ali nesse cálculo que foi feito, são semanas que não foram pagas durante o ano. Então, na cabeça deles, o 13º ele seria um pagamento referente a essas 4 semanas que não foram pagas. Mas essa interpretação ela é fruto de diversos erros que contém dentro desse raciocínio. O primeiro deles é de que o mês ele tem 4 semanas. O mês ele não tem 4 semanas. O mês ele tem 4,33 semanas. Isso os meses que têm 31 dias, que são 7 meses no ano, ok? Os outros eles têm um pouco menos, os que têm 30 e fevereiro, que pode ter 28 ou 29. Mas o primeiro erro que eles cometem é esse. O mês ele não tem 4 semanas, o mês ele tem 4,33 semanas. Beleza? E o outro ponto é que você não recebe por semana. Alguém aí recebe por semana? Você recebe por semana? As pessoas na CLT, geralmente, elas recebem por mês, certo? Então, quando você recebe o seu salário, você não está recebendo o seu salário de 4 semanas, você está recebendo o seu salário de 4,33 semanas. Ou então 30 dias, que é a base legal que é utilizada na CLT para poder fazer esses cálculos. Então, por exemplo, se você falta um dia no seu trabalho, na base contábil deles, o que, que vai ser feito? Eles vão descontar um dia referente a esses 30 dias trabalhados durante o mês. Então você trabalhou só 29 dos 30 dias, eles vão descontar esse um dia que você faltou do seu salário. Então, não existem semanas não pagas, beleza? Isso é um mito que é repetido na internet loucamente. Acho que as pessoas nunca pararam para pensar, para poder raciocinar sobre isso. E elas repetem isso praticamente como um dogma. Eu, inclusive, eu sempre me perguntei como que certas coisas elas viram meio que um senso comum, mas quando você olha para aquela coisa você fala: "Pera, cara, isso aqui não faz sentido, tipo, tomar a manga com leite e você vai morrer por causa disso". Eh, Essa história do 13º ele ser um pagamento dessas semanas que não foram trabalhadas, é a mesma coisa. Essas semanas não trabalhadas, não recebidas, né, elas não existem, porque você já durante o mês, você já está sendo pago por esses dias a mais que existem ali dentro do mês. Então, não são só 4 semanas dentro de um mês, são 4 semanas e uns quebradinhos, beleza? E quando você recebe o seu salário, esses quebrados eles já estão
incluindo ali dentro, ok? E por que que o 13º então, ele na verdade, ele é um aumento do salário mínimo anual. É porque, basicamente, você tá pegando o salário anual do cara, e ao invés de você pagar ele em 12 parcelas, você está pagando em 13. Você aumentou uma parcela. Então, na prática, o que está sendo feito? Cada um dos 12 meses que estão percorrendo ali durante o ano, cada um desses meses você deixa de receber um dozeavos do que era para ser o seu salário total, e no final do ano, quando junta tudo isso, isso dá um salário completo. Mas na prática, cara, você só dividiu. É como pegar uma pizza. Vamos imaginar, a gente pegou uma pizza. Eu comprei uma pizza gigante. Faz diferença se eu cortar ela em 8 pedaços ou se eu cortar ela em 16 pedaços? Essa pizza, ela vai estar maior ou menor por eu ter cortado ela em mais ou menos pedaços? Não. A pizza, ela continua tendo o mesmo tamanho. A área da pizza vai continuar tendo a mesma coisa. A única questão aqui é que eu dividi ela em mais partes. Então, na prática, o 13º, ele é um aumento do salário mínimo anual, beleza? Então, para você, faz diferença receber em 13 ou 12 pedaços? E faz sim, sabia? Sabe por quê? Porque o que que eu, como empregador, eu posso fazer dessa forma? Cara, eu sei que eu tenho que pagar o 13º desse cara aqui. Então, o que que eu vou fazer? Todos os meses, eu tinha que pagar para ele o que é o salário mínimo, mais um dozeavos desse salário. Mas eu não vou pagar esse um dozeavos a mais agora. Eu vou colocar ele em um título do Tesouro, eu vou colocar ele num CDB de liquidez diária, vou colocar ele em alguma coisa que está rendendo 14,15% ao ano, que é o CDI, ok? Se for 100% do CDI, vai render 14,15% ao ano. Então, todos os meses, eu coloco esse valor, esse um dozeavos, que era para ir para o funcionário, mas não está indo, porque ele só vai receber isso lá no final. Então, eu vou colocando esse dinheiro ali num CDB de liquidez diária. E quando chegar a hora, eu vou lá, eu entrego o valor, entrego um salário do cara inteiro a mais para ele, né? E eu fico com os rendimentos dos juros desse dinheiro que eu segurei por um ano, que era para estar na mão do funcionário. Então, na prática, o funcionário ele me concedeu um empréstimo sem juros, eu obtive o rendimento dos juros e, ao final, ele recebe um dinheiro que já está desvalorizado pela inflação. Então, atualmente, né, no Brasil, a gente já está com uma inflação de mais de 5%. A minha expectativa é que isso piore, tá? Com esse governo, não tem jeito. Não acho que tem algum outro cenário possível com essa galera no poder. Então, é isso. O 13º, você pode achar que ele é um benefício, que é uma coisa muito boa para você, mas na prática você está só se ferrando e a maioria das pessoas elas nem percebem isso, certo? Elas não percebem que na verdade elas podem estar ajudando o patrão dela a fazer esse tipo de manobra contábil e ganhar um dinheiro em cima desse valor que fica retido, que deveria ir para um funcionário. Não faz diferença nenhuma, galera. Se a gente abolisse o 13º hoje e aumentasse proporcionalmente o salário mínimo em um dozeavos, não ia fazer diferença nenhuma. No ano, você ia ter recebido a mesma coisa. Com a única diferença de que você não teria feito um empréstimo gratuito para o seu patrão que as pessoas tanto odeiam. Então é isso, galera. O 13º, ele não é um pagamento por semanas, supostas semanas que não foram trabalhadas. O 13º, ele é um aumento do salário mínimo anual e o 13º, ele é um empréstimo gratuito que você faz ao seu patrão para ele ganhar mais dinheiro em cima de você que acha que está sendo explorado. Então eu não entendo qual que é a lógica desse 13º. Mas, na verdade eu até entendo um pouco, que é o seguinte: imagina se o político, ao invés dele ter de ter lá o 13º, tivesse só um aumento do salário mínimo.
como que eles iam sustentar essa narrativa de: "Ai, direitos trabalhistas, nossa, que a gente lutou pelos direitos e conseguiu não sei o que aqui, blá-blá-blá", e todo aquele populismo barato de sindicalista. Pô, eh, é isso, galera. Isso não é um benefício que está sendo concedido para vocês. Isso não é, um pagamento dessas semanas aí, não pagas, como as pessoas costumam dizer. Tá, é isso, galera. Deixa o like aí se você gostou do vídeo, deixa o seu comentário, o que que você achou, se você concorda, se você discorda, deixa aí a sua opinião. Se inscreve no canal se quiser ver mais vídeos como esse. É isso aí, muito obrigado, valeu e falou.